Hoje é dia de festa, dia de gratidão, porque celebramos quem nos serviu com dedicação. Pastor querido, homem de oração, guiando o rebanho com amor de todo o coração. Pastora amada, mulher valorosa, com palavras doces e fé poderosa. Vocês são presentes que Deus enviou. Com amor e cuidado a igreja guiou. Na alegria e na dor, presentes, pastores fiéis, servos inteligentes. Parabéns, que o Senhor renove suas forças cada dia e enche suas vidas de paz e alegria. Apesar de ser festa, estamos com o coração apertado. É tempo de despedida, mas também de muito obrigado. Foram dias de ensinos, conselhos e cuidado. Nos mostraram o caminho certo com amor e preparo. Nos momentos mais difíceis foram apoio e abrigo, e nas vitórias celebraram conosco sempre como amigos. Levam com vocês nosso carinho e oração e a certeza de que sempre terão lugar no coração. A missão continua. O chamado é Deus, e Ele que começou a cumprir os seus planos. Filhão, filhona, conhece alguém assim? Pai, Senhor, igreja. Se tiver criança na nave da igreja, pede para as crianças virem aqui, por favor.
Glória a Jesus. Essa é a participação das nossas crianças, graças a Deus. Eu espero que o pastor Celso, juntamente com a nossa irmã Jaqueline, esteja absorvendo tudo. Lembrando, irmãos, que hoje nós não estamos só aqui agradecendo a Deus pela vida do pastor Celso, mas também da nossa irmã Jaqueline, né? Sua esposa, que há poucos dias atrás também aniversariou, e hoje nós estamos juntos celebrando esse momento de gratidão a Deus pela vida de ambos. Eu sei que o coração dos irmãos estão bem apertadinho, mas nós estamos na casa de Deus, é momento de nos alegrarmos, é momento de nós agradecermos a Deus pela vida dos nossos irmãos, nossos pastores. Neste momento aqui, representando a nossa diretoria, nós vamos estar ouvindo o pastor Hélio Pino, está dando uma palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor. É bom revê-los e bom estarmos nos vendo na presença de Deus, né? É o lugar onde nós temos a segurança e a certeza de que Deus está trabalhando nas nossas vidas e agindo no nosso meio. Amém? Isaías 43 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel. Pastor Celso, irmã Jaque, família, não tenham medo, porque eu os remi, eu os chamei pelo seu nome. Vocês são meus. Quando vocês passarem pelas águas, eu estarei com vocês. Aleluia, aleluia. Quando vocês passarem pelos rios, os rios não submergirão vocês. É promessa de Deus para as nossas vidas. Quando passarem pelo fogo, vocês não serão queimados, as chamas não vão atingir vocês. Porque eu, o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dei o Egito e o resgate por você. Essa promessa é uma promessa para Israel, mas hoje nós somos o Israel espiritual, o Israel de Deus. E sobre a vida do pastor Celso, da irmã Jaque também, estas palavras estão lançadas, né? Para que nos dê segurança, para que quando passarmos, o senhor é um homem bem maduro, irmã Jaque também sabe disso, que a vida com Deus e a vida aqui na terra não é tão simples, muita coisa acontece. Nós passamos pelo fogo, passamos pelas águas, passamos pelas tempestades, mas tem uma promessa de Deus, pastor Celso. O Senhor vai passar conosco para nos proteger. E é esta a garantia da igreja, de que o Senhor tem nos guardado em todo o tempo. Irmãos, o pastor Celso é um grande amigo. Eu conheço ele já há algum tempo, desde quando eu era menino na fé, né, Celso? Quando eu cheguei lá no continente com 23 anos de idade, já com 3 crianças, irmãos, uma família formada, 23 para 24 anos. O pastor Celso já era um presbítero na casa do Senhor e nos acolheu, nos abençoou, nos ajudou muito e foi um instrumento de Deus para a vida da gente e para a vida daquela igreja também. Então nós temos uma amizade já de algum tempo. E isto nos faz cada dia mais próximos, né? E eu quero aqui desejar em nome da diretoria da igreja, ao pastor Celso e a sua família, que eles continuem sendo estes homens de Deus, mulheres de Deus, com sinceridade, com amizade, como eles sempre são em todos os lugares onde eles estão passando. E como eu disse, eu conheço já com um pouquinho mais de cabelo. E eu também já estou, irmão, já tenho uma falha aqui, mas isso demonstra a experiência de vida e o tempo que a gente passou e principalmente passamos na presença de Deus. Pastor Celso, Deus te abençoe, viu? Deus seja contigo sempre e em nome da diretoria, nós agradecemos pelo trabalho que foi feito aqui nesta casa e não somente por esta casa, mas pelo setor, pela obra de Deus em Várzea Paulista e pelo reino de Deus. Deus te abençoe, pastor Celso. Deus abençoe, irmã Jaque. Deus abençoe. Deus abençoe. As nossas irmãs têm aqui a oportunidade de adorar ao Senhor com o seu louvor. E a igreja glorifica o nome daquele que vive e reina nesta manhã, em nome de Jesus.
da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Jesus. Louvado e bendecido é o nome do Senhor. Em todo tempo Deus é bom. Glória a Jesus. Meus queridos, é com imensa alegria e satisfação que eu quero nessa oportunidade também aqui deixar uma palavra de gratidão. E, a princípio eu quero agradecer tudo que nós passamos aqui hoje pela manhã. Não teria acontecido se essa igreja não se unisse, né? Então aqui eu não quero citar nomes para não ser injusto ou pecar, né, esquecendo de alguém, mas desde o momento da contribuição, né, de cada prato, de cada organização,
organização, o esforço das nossas irmãs, o carinho. Eu quero agradecer a Deus, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. A gente só consegue realizar trabalhos como esse quando nós temos a ajuda dos irmãos, a companheirismo da igreja, de todo o setor. Não foi só um trabalho aqui do Felicidade, mas foi um trabalho onde nós envolvemos todo o setor, aos dirigentes de congregação, Mamíria e todos os demais. Muito obrigado a todos pelo esforço, pelo carinho e principalmente pela presença dos senhores aqui nesta manhã. Muito obrigado a todos, desde a organização, a tudo que foi, e eu acredito que vocês estão bem alimentados, e agora nós estamos nos alimentando da parte espiritual. Então não perca a oportunidade neste culto de glorificar a Deus. Embora estamos em um culto de ações de graça, estamos também aqui em um culto de despedida, mas o Espírito Santo é presente aqui, e Ele veio para alegrar as nossas vidas, veio para trazer às nossas vidas consolo e graça. Eu quero também de antemão pedir aos irmãos aqui, para alguns eu falei no particular, mas nós queríamos abrir aqui a oportunidade para toda a liderança dos departamentos. Tenho certeza que todos teriam aqui um versículo, uma palavra de gratidão a dar aqui ao nosso pastor, a nossa irmã Jaqueline, as irmãs do Círculo de Oração. Tenho certeza, se nós entregássemos esse microfone aqui, cada um dos irmãos ou da liderança, vocês teriam aqui algo para dizer, uma palavra de gratidão, algo para falar ao pastor. Mas o nosso tempo não nos permite, mas você vai ter a oportunidade depois do culto de tirar ali. Foi feito ali um cantinho especial, está muito bonito, espero que a irmã Jaqueline e o pastor desfrutem daquele cantinho. Acho que vão segurar aqui até meio-dia, desde que leve o pastor depois para almoçar, viu, irmãos? Amém? Mas não esquece de convidar a gente também, viu? Brincadeira, só para descontrair. Então, irmãos, depois você vai ter a oportunidade de dar um abraço à liderança. Nós preparamos aí, Gesiel, juntamente com a liderança, preparou em nome de todo o setor, algo para entregar. Então, depois do culto, as irmãs, aquele que tiver algo, você tem a oportunidade de dar um abraço no pastor, de tirar um retrato com ele. Pode, né, pastor? Hoje está liberado, né? Vai tirar um retrato, vai dar um abraço no pastor assim que nós terminarmos o culto. O desejo do nosso coração era poder ouvir os irmãos. Mas eu quero aqui, em rápidas palavras, dizer, irmãos, que na segunda-feira desta semana, quando nós pegamos o celular, eu confesso, pastor Fábio, quando eu peguei o celular e vi a mensagem do senhor, a gente já falou, alguma coisa aconteceu. Pastor Fábio mandando mensagem, eu disse, agora chegou a minha vez. A gente já está aqui há algum tempo, né, irmão? Já substituímos aqui diversos pastores que passaram por aqui. Quando eu vi, eu respirei fundo e eu vi a mensagem do pastor Fábio. Eu disse, ele não vai estar no culto, mas eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor. Eu sei que ele é um homem muito ocupado, cheio de compromisso. Esse trabalho já era para ter acontecido antes, mas desejo do coração do pastor era estar aqui como ele está. Por isso que foi adiado para o dia de hoje. E como ele falou aqui com palavras muito sábias, para tudo há um tempo determinado para todas as coisas, e o tempo foi hoje. Então, quando eu recebi o telefonema, recebi ali a mensagem, depois que nós conversamos, fiquei bastante com o coração apertado. E eu louvo a Deus porque no dia 21, ou melhor, no dia 16/1 de 2022, para quem se recorda, num domingo, foi a chegada aqui desta família: pastor Celso, irmã Jaqueline e a Isabela. A gente só conhece como Isa, né? A gente fica Isa. Hoje eu tive que perguntar o nome dela, Isabela. E eu louvo a Deus porque no dia 16/1 de 2022 foi a chegada aqui deste casal, ao qual a igreja do Jardim Felicidade, o setor de número 3, abraçou. E eu tenho lá na minha outra agenda a primeira ministração que ele fez aqui na terça-feira no culto de ensino. E cada terça-feira que se passava, eu e a igreja aqui do Jardim Felicidade lembra de que todos os ensinamentos ele dizia: traz papel e caneta, anota, para quando você chega em casa você confira aquilo que nós estamos falando aqui, aquilo que nós estamos ensinando. E foram coisas que a gente foi aprendendo, foram coisas que a gente foi guardando. E eu glorifico a Deus porque desta data para cá eu quero acreditar, irmã Jaqueline, quero acreditar, pastor Celso, que o senhor foi abraçado por esta igreja, foi abraçado por este setor ao qual aprendeu a amar,
ao qual aprendeu a respeitar, pelo carinho, a dedicação que o Senhor sempre deu a todos. E se não me falha a memória, se eu não errei nos meus cálculos, hoje completa-se 3 anos, 4 meses e 2 dias que o pastor Celso está conosco aqui no Jardim Felicidade. Mas como o nosso pastor disse aqui, chegou um tempo, para um outro propósito. Eu glorifico a Deus porque esse tempo é hoje. Mas Ele está aqui, irmãos amados, acredito com o coraçãozinho também apertado, mas também muito grato, porque eu aprendi por onde eu passei e tudo aquilo que envolve a obra de Deus. Eu aprendi, pastor Fábio, que tudo que a gente precisa fazer, principalmente por ser para Deus, precisamos fazer com dedicação, com graça. Eu me recordo, irmã Miriam, de uma fala da irmã Miriam, que ela disse assim, eu nunca mais me esqueci, ainda nós congregávamos no Balsam, na época do saudoso pastor Vitor. Irmã Miriam falou uma palavra que nunca mais saiu do meu coração, quando ela disse assim, olha, se esse vaso estiver aqui, e ele tiver que sair daqui e ir para ali, e você fizer porque te mandam, não faça. Mas se você fizer por amor, você faça, porque você está fazendo para Deus. E tudo que você faz para Deus, você é recompensado. Deus não fica devendo nada para ninguém. Então eu aprendi que tudo que nós fazemos para Deus, nós fazemos e damos o nosso melhor. Então eu quero acreditar que esse período que o pastor Celso passou aqui juntamente com a sua família, ele se doou, ele se deu, ele se deixou ser gastado para a honra e a glória do nome de Jesus. E tudo quanto ele empreendeu na obra de Deus, tudo quanto ele fez aqui, os céus vai recompensá-lo. Louvado seja Deus. Eu tenho a certeza que a vossa casa, pastora, irá recolher, vai receber tudo aquilo que vocês investiram no reino dos céus. Pastor Celso, um pastor que dificilmente, irmãos, falta, na verdade, acho que eu me conto, o pastor Celso nunca faltou um culto, Teve vezes que nós precisávamos conversar com a igreja, eu tinha que falar, irmã Jaqueline, pede o pastor Celso se atrasar. Era difícil, mas eu louvo a Deus, porque sempre dedicado, sempre presente na obra do Senhor. Então fica aqui, pastor, o nosso abraço, fica aqui a nossa gratidão, em nome da minha família, em nome de toda a igreja do Jardim Felicidade e em nome de todo o setor. Nós aqui do Jardim Felicidade preparamos uma singela lembrança e nós vamos entregar ao pastor. Eu queria convidar o Danilo e o Pedro, por gentileza, vir aqui, vocês vão dar um abraço no pastor. E eu quero convidar a irmã Miriam, por gentileza, e a pastora Jaqueline, por gentileza, estar aqui. Nós vamos entregar algo. Eu vi isso lá no aniversário do nosso pastor presidente, quando ele estava ali aniversariando, e um pastor, se não me falha, um pastor de Campinas, nosso pastor, ele, ao entregar um presente para o pastor, ele disse, eu vou entregar para a esposa, porque são ambos uma só carne. Nós fizemos um pouquinho diferente. Cadê vocês? Já eram para estar aqui. Vem cá, Pedro, vem cá, Danilo, tragam aqui. Isso é em nome de toda a igreja, pastor, que se mobilizou, tá certo? E eu queria aqui deixar aqui, simplesmente para que todos os irmãos possam presenciar esse momento. E a nossa pastora Miriam já estaria abraçando esse abraço. O Pedro vai estar entregando na mão da irmã Miriam, ela vai estar passando de toda a igreja do Jardim Felicidade. Irmã Miriam, entrega para a pastora e dê um abraço nela, por gentileza. Danilo, Pedro, entrega para o pastor e dê um abraço nele. Isso é em nome de toda a congregação do Jardim Felicidade. Isso é seu, viu, irmãos? É abraço seu, é carinho seu, tá certo? Isso que está chegando na mão deles. Pastor, sempre aqui no púlpito teve o desejo de ter algo. E aí nós decidimos, pastor, que essa decisão vai partir do Senhor. Nós queríamos até comprar, mas nós tomamos a liberdade de deixar com que o Senhor faça isso. Meus queridos, é com muita alegria que nós estamos passando essa singela lembrança em nome do Jardim Felicidade. Aqui é o nosso pastor. Nesta oportunidade, nós estaremos pedindo para que o nosso pastor André esteja orando. E nós vamos entregar, irmãos, os nossos dízimos, as nossas ofertas, e o Unificados vai estar adorando o nome do Senhor com seu louvor, logo após a oração do pastor André. E você tem a oportunidade de ofertar. Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, entregue na casa do Senhor. Nós temos os nossos irmãos com a maquininha também, você pode fazer aí pelo cartão, também temos o QR Code, tá certo? Você tem a liberdade para adorar o nome do Senhor com o seu dízimo e oferta. Pastor André. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos, vamos colocar de pé, meus irmãos.
Pastor Celso, pastora Jaqueline, Deus abençoe. Amém. Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Continuem sendo bênção de Deus e referência para este campo em nome de Jesus. Pega a tua oferta, pega o teu dízimo. Deus tem sido fiel para conosco todos os dias. Amém. Em todo o tempo Deus tem sido fiel para conosco. E a nossa missão é continuar sendo fiel a Ele em todas as áreas das nossas vidas. Senhor Deus maravilhoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, por esta manhã na Tua casa, na Tua presença, o privilégio e mais uma vez em Te servir. Pai amado, Pai bondoso, há pessoas nesta noite, Deus, com sinceridade no coração, ó Pai amado, em Te adorar neste momento, com os dízimos, oferta, ó Deus. Continua abençoando os Teus filhos, ó Pai, prosperando, realizando sonhos, ó Deus, e aqueles que não têm condições, ó Pai amado, abre as portas dos céus, nossas vidas nas Suas mãos, e assim, meu Deus, eu agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito, tem realizado e verdadeiramente tem abençoado as nossas vidas todos os dias. Assim eu Te peço, eu Te louvo, eu Te agradeço em nome de Jesus. Contribuem com alegria em nome de Jesus. Amém. Ouço um barulho diferente, é como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa.
glorificar a Deus? Eu estou vendo que há um sorriso no rosto dos irmãos, né? O pastor Celso sabe por quê, né? Esse louvor nos acompanha. Conhece alguém assim? Glória a Deus por isso. Meus queridos, eu quero agradecer aqui, em primeiro lugar, a Deus, também ao pastor Fábio, que nos deu essa oportunidade de estar direcionando esse trabalho, esse culto. Muito obrigado, pastor. Fica aqui a nossa gratidão a Deus e também a pessoa do nosso pastor. Meus queridos, nesta oportunidade nós estaremos ouvindo aqui o pastor Christian Rocco. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com toda a igreja. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero aqui apresentar nesta manhã nosso companheiro pastor Wendel e a sua esposa Sueli. Congrego com o nosso pastor ali na nossa igreja mãe. Se coloque em pé, pastor, para que a igreja possa os conhecer mais do que já conhecemos, né? A igreja aqui, irmãos, do Felicidade, nós que estamos presentes, estamos felizes pela vida do Senhor e pela vida da sua esposa. Vamos recebê-los com bem-vindos, dizendo amém? Amém. E hoje, nesta manhã, pastor Wendel tem uma responsabilidade muito grande, né, pastor? A gente tem o costume de dizer assim: Deus vai falar conosco. Olha que responsabilidade, né? E eu sei que Deus colocou uma palavra no coração do homem de Deus, e daqui a pouquinho nós já vamos ouvir palavra de Deus. Você veio nesta manhã ouvir um conselho da palavra, amém? E quem já está ouvindo o conselho pode dizer amém? Amém. Deus tem falado muito. Com a permissão aqui do nosso pastor, pela manhã eu acordei e Deus falava muito claro nos meus ouvidos um nome. E eu falava: meu Deus, por que o senhor está falando esse nome? E Deus falava assim, pastor Fábio: Caleb. E aí eu falei assim: o que Caleb tem a ver, né? E pensando em tudo que foi falado aqui nesta manhã, porque quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E você tem que estar atento a todas as oportunidades. É um culto em ações de graça, é um culto sim de despedida, né? Como dizia alguns saudosos pastores, né? Vamos mudar de cômodo, mas a igreja é a mesma, né? O povo é o mesmo. Mas a atenção ao Espírito Santo deve ser prioridade nas nossas vidas. E pastor Celso e pastora Jaque, essa palavra falou muito ao meu coração. Pastor Hélio veio e falou sobre promessa. Antes o pastor Fábio falou sobre tempo. E essa é a palavra. E agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Amém? Guarde essa palavra. Há promessas para Israel, pastor Hélio. Oh, aleluia. Há promessas para a igreja. Aleluia. Mas há promessas particulares, irmãos. E há promessas que Deus fez para você. E essas promessas que Deus fez para você particular é sua. E quem prometeu é fiel, pastor Adriano. Já pensou se Deus prometesse para todos nós sermos pastores presidentes? Já parou para pensar, irmão? Mas Deus prometeu para o senhor, pastor Fábio. E Deus prometeu para cada um de nós uma promessa. Então se coloque de pé e fique alicerçado nessa promessa e vamos orar. Pastor Wendel, por favor. Você veio ouvir palavra? Há tempo, há propósito e há promessa. Descansa, irmão. Fica em paz, pelo amor de Deus. Pode dormir tranquilo. Mas o conselho é: esforça-te, tem de bom ânimo e combata o bom combate, segundo a promessa que Ele te fez, não segundo a promessa que Ele fez para outro. Pai Santo, eis aqui o teu servo, que nesta manhã tem uma responsabilidade, Jesus. E que responsabilidade de trazer o conselho da tua santa palavra.
Já ouvimos até aqui, ó Deus, tudo que o Senhor tem falado. O nosso coração está, ó Deus, alegre, porque o Senhor, ó Deus, está entre nós. Agora, Deus, abre a boca do teu filho, fale conosco, e o que o Senhor colocou no coração dele, o Senhor, ó Deus, venha, ó Pai, falar com a tua igreja. Rama lamaia canta lamaia labaixa lamaia. Aqui está um povo que zela pela palavra, aqui está um povo que quer ouvir a tua voz. Irimianda lamaia. Aqui está um povo, ó Deus, que quer ouvir o teu conselho. Por isso fala, que os teus servos ouvem. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Segundo o livro dos reis de Israel. Glória a Deus. Segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 4. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui agradecer a Deus por esse grande privilégio, porque é sempre um grande privilégio estar na casa do Senhor. E também agradecer ao pastor Fábio pela confiança que ele nos concede de estar ministrando num culto tão singular e sublime como esse, que é um culto de ação de graças e, por conseguinte, também uma despedida. Confesso que eu realmente estou em aperto, né? Temor e tremor, porque quantos homens de Deus aqui, abalizados, biblistas, conhecedores da palavra de Deus. Mas tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração, e eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Não conheço o pastor Celso, mas a sua honra o precede com certeza, né? E Deus continua abençoando a sua família e frutificando para onde quer que vá, porque assim, para isso fomos chamados. Amém, irmãos? Não quero ser prolixo. Segundo Reis, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor. Diga comigo, veio o credor. Glória a Deus. Veio o credor a levar-me os meus filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. Repita mais uma vez, por favor. Declara-me o que tens em casa. 1, 2, 3. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Amém? Tome seu assento. Deus abençoe mais uma vez, pastor. Obrigado. Meus irmãos, aqui está um texto que é um texto interessante. Eu estive meditando sobre ele, acerca das experiências que podemos aprender com esse texto. A Bíblia fala nesse texto de 2 Reis, capítulo 4, de uma certa viúva. Evidentemente que não há na história antiga, dos escritos antigos, ou alguns escritos judaicos, em relação ao nome dessa mulher, a sua descendência, a sua etimologia, a sua família. Porém, é enfatizado aqui de forma clara que ela era uma viúva. Logo, entende-se que não tinha mais o seu esposo, e ela chega até o servo de Deus Eliseu, que era o profeta proeminente da época, e ela relata ao profeta uma situação totalmente difícil, complicada. E interessante que ela, narrando essa história, ela já começa a dizer que o seu esposo era um homem
que temia Deus, muito provavelmente era aquele que auxiliava Eliseu ali na escola dos profetas. Alguns historiadores vão narrar isso. E possivelmente esse seu marido, esse seu esposo, era Obadias. José vai dizer que era Obadias. Quem é Obadias? Obadias é aquele homem que escondeu os 5.000 profetas quando houve a perseguição de Acabe e Jezabel contra os profetas, em especial Elias. E ele esconde esse profeta na caverna e ele sustenta esses profetas, que eram aproximadamente 5.000, com pão e água. E dentro dessa situação, dessa perspectiva, ele adquire uma dívida gigantesca. Ato contínuo, esse homem morre, falece, e evidentemente que deixa essa dívida para a esposa. E a esposa, em desespero, não vê saída, ela procura o homem de Deus para que pudesse sanar essa dificuldade. E chegando ali diante do homem de Deus, ela já faz uma primeira alusão, traz uma primeira característica do seu esposo. Ela disse: o teu servo. Era um homem que servia, morreu servindo. Que interessante, irmãos. Morrer servindo. E não é a causa de um homem. Ele morreu servindo a causa de Deus. Olha que interessante. Porque naquele dado momento ele expôs a sua própria vida para proteger os profetas que eram profetas de Deus. E sustentou esses profetas com a sua própria condição financeira. Olha que homem de referência. Olha que homem exemplar. Não negou esforços, para quê? Para que pudesse trazer um benefício à obra de Deus. E esse tipo de pessoas é que Deus procura hoje, que não nega esforços para o quê? Para promover o reino de Deus. Aleluia! E veja que ela ainda faz mais uma afirmação: servia ao Senhor. É importante e interessante quando uma pessoa dá testemunho da outra, ou de si próprio, mas a pessoa viva. Se eu perguntasse aqui essa manhã, se todos nós aqui, que vai acontecer isso inevitavelmente, falecêssemos, digamos que eu falecesse daqui a alguns dias, o que pode ocorrer? Se alguém chegasse para minha esposa Sueli e perguntasse quem era o Wendel, porque dar testemunho de si mesmo é muito fácil, irmãos. Ainda mais no tempo que vivemos no advento das redes sociais, em que as pessoas colocam nas redes sociais momentos de descontração, de intimidade, reunião familiar, e até mesmo na igreja, e passa-se um tempo, grande parte disso é apenas uma grande ilusão. Vemos casais que fazem juras de amor na internet, nas redes sociais, passa tempo, está separado, ocorre um divórcio. Então vivemos um tempo de muita aparência, de muita autopromoção de uma aparência inexistente, ilusória, fictícia. Quer conhecer o esposo? Pergunta quem ele é para a esposa. Porque a esposa é a pessoa mais próxima do marido. Eu costumo dizer, nas igrejas que eu dirigi durante o tempo do meu ministério, que a esposa deveria ser o pastor vice-presidente. Porque quando apaga as luzes da ribalta, quem está com o pastor é a esposa. Não é verdade? Que conhece as suas falhas, suas fraquezas, as suas limitações. E ela é uma mulher que com certeza o pastor, o homem de Deus, vai ter um colo para chorar e vai ser consolado. Por isso que é importante a esposa para o homem, não só o pastor para o homem. E a Bíblia diz que quem acha uma esposa, acha uma coisa excelente. E Deus está falando com alguém aqui essa manhã, que devidamente não está dando o valor que precisa. Aleluia! E ela falou: seu servo serviu o Senhor e era um homem de Deus. Você consegue imaginar se você falecesse hoje, o que diriam de você? Qual seria a sua referência de vida? Será que de fato você seria uma pessoa que dissesse: olha, vai fazer falta? Homem de Deus, mulher sábia, pessoa espiritual,
honesto. Será que poderia também ser como o diabo fez com Jó? Porque quem deu o testemunho de Jó foi Deus. Conhece meu servo Jó, Satanás? Eu conheço. Porque ninguém pode se esconder diante dos olhos de Deus. Deus nos conhece, irmãos. No Salmo 139 diz para Davi: conheço seu sentar, seu levantar, antes que você pense, eu conheço, antes que você vá, saia, fique. Eu conheço você. Conheço a sua vida. Conheço as suas dores. Conheço as suas mágoas, as suas dificuldades. Conheço as suas frustrações, as suas fraquezas. Deus nos conhece, irmãos, no íntimo da nossa pessoalidade, no mais profundo do nosso recôndito da alma. Deus nos conhece. Ele fala para Davi, antes que estava sendo entretecido, formando os ossos, eu já te conhecia. Meu irmão, olha que coisa maravilhosa. Antes de você existir, Deus já estava lá na sua história. Deus já estava na sua vida antes mesmo de você ter sido formado no ventre da sua mãe. Ele já estava na sua vida, ele já conhecia essa data, ele já conhecia esse momento, ele já sabia o que ia acontecer com você. Ele te conhece. Aleluia! Glória a Deus. E ficamos preocupados às vezes porque chamamos Deus de surdo. Deus, o Senhor não está me ouvindo. Ou chamamos Deus de cego, né? Deus, o Senhor não está me vendo. Mas a Bíblia diz que ele já estava lá antes de você nascer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa esta manhã que Deus coloca no meu coração. Ele sabe o que você está enfrentando, Ele sabe o que você está passando. Ei, Ele é o Deus que te conhece, que te sonda. Ele é o Deus que hoje, nesta manhã, não importa a forma como você chegou aqui, importa que Ele sabe quem você é, e Ele está trabalhando, mas não estou vendo, até mesmo no silêncio, Ele trabalha no oculto, Ele está trabalhando, porque Jesus disse, eu trabalho, e meu Pai trabalha agora, até agora meu Pai trabalha. Deus está trabalhando em favor de você. Deus está trabalhando pela sua vida, pela tua família. Deus está trabalhando pelo teu ministério, pelo teu casamento, porque Ele trabalha o tempo todo. E Ele trabalha para quem? Para aquele que nele espera. Aleluia! Glória a Deus. Vamos andar aqui, irmãos. Então temos que ser referência. Referência lá em casa. Referência para os filhos. Se o seu filho fosse dar testemunho de você como pai, o que ele falaria hoje? Longe dos bastidores, porque o pai parece que põe um pouco de medo, né? Se você sentasse com qualquer pessoa, psicólogo, sei lá, como é que é seu pai? Porque na igreja é uma bênção, né? Glorifica, adora, prega. E em casa? E a sua mãe? Irmão, no mundo em que nós temos referências muito rasas em termos de caráter, Deus chama o cristão para ser uma referência no seu lar, uma referência para o seu filho, para a sua família. E esse homem, o testemunho foi dado pela própria esposa. O teu servo era um homem de Deus, temia o Senhor. E veio quem? Os credores. Evidentemente por conta de uma dívida muito alta, que ela não podia pagar. Irmão, esse credor ainda existe. Esse credor ainda existe. O credor está batendo na porta de muitas famílias hoje. Porque quem que é o credor aqui? O simbolismo desse credor, alguém que tira aquilo que é de mais importante. Aquilo que leva embora aquilo que tem um valor inestimável. E o que tinha de valor para essa mulher? Os seus filhos. Tem muita gente deixando o credor levar o filho embora, irmão. Não luta por eles. Deixa eu contar uma coisa particularidade minha, rápido, irmãos. O pastor me deu 2 horas para pregar, e eu vou ser fiel ao tempo, né, pastor? Os meus filhos cresceram no caminho do Senhor. Eu batizei os 2. Eu vou batizar o Luiz Miguel também, se Deus me der graça. O Denzo com 11 anos foi batizado. E nesse dia que o Denzo foi batizado, à noite eu apresentei para a igreja o Denzo, como a gente sempre faz, os novos membros da igreja batizados.
E nessa noite, Deus derramou um poder tão grande na igreja. O Denis foi batizado com o Espírito Santo com 11 anos. O Natan, com 9 anos, abraçou o Denis, foi batizado também. De maneira que eu tive que levar o Natan carregado para casa. Tanto poder de Deus. E cresceram no caminho do Senhor. Interessante que existia assim um entendimento de que o pastor, o primeiro objetivo que ele tinha na vida era a igreja. Eu era assim, irmãos. O negócio era igreja, depois família, depois... A minha prioridade era a igreja. Quer ver eu brigar em casa e chegar atrasado no culto, irmãos? Minha esposa está aí. Meus obreiros não abriram igreja, irmãos. Os obreiros, o Wesley congregou comigo. Dificilmente um obreiro abria igreja, porque eu abria e fechava. É o famoso radical. Às vezes, 2 horas da manhã, eu estava na casa de alguns irmãos aconselhando o casal, os meus filhos dormindo dentro do carro, sem comida. E na minha percepção daquilo que eu fui ensinado, eu tinha que me doar, deixar me gastar e doar minha família, deixar minha família se gastar em prol do reino de Deus. Sabe que isso mudou hoje. E cresceu meus filhos, fomos indo, até que num dado momento, houve um rompimento na minha família, eu nunca esperava isso. O Natan, que é o filho do meio, simplesmente decidiu se afastar dos caminhos do Senhor. Para mim foi a morte. Porque para mim, assim, eu era um exemplo. Mas eu era um exemplo de pessoa eclesiástica. Será que eu era exemplo de pai? Um dia o Natan chegou para a Sueli, minha esposa, e falou assim: mãe, eu odeio que meu pai seja pastor. Minha esposa, por quê? Porque ele só ajuda os outros. Isso já foi um sinal para mim, pensar bem. E aí um rompimento tanto quanto traumático. Aí que eu acordei que eu tinha ganhado muita gente para Jesus, que eu sempre fui um evangelista nato. Eu estava perdendo a minha própria família, irmãos. Natan, baterista, aprendeu a tocar sozinho, canta uma benção. Só que havia traumas. E eu nunca tinha percebido, para mim estava tudo certo, tudo bem. Eu tive que fazer o recomeço e o caminho ao início de novo, reconquistar o meu filho. O pastor Fábio sabe disso. E isso me doía, irmãos, porque como eu era muito exigente comigo mesmo, eu não admitia um dia, eu falei: Senhor, eu não quero pregar mais, não vou ministrar, eu não vou ser mais nada, porque meu filho está afastado. Aí estou dirigindo em São Paulo, que eu trabalho em São Paulo, estava lá na Marginal Tietê, aquele trânsito, e eu ali falando com Deus. Eu sou meio louco, irmão. As pessoas que passam perto de mim, vêm eu falando sozinho, gritando, falando língua estranha, porque eu não paro. Daí passa, esse camarada é louco. E eu falando com Jesus, o Espírito Santo falou assim: ei, quem você pensa que é? Quem cuida dele sou eu. Aleluia. Eu que chamei ele. E no meu tempo, meu filho, no meu tempo, eu trago de volta. E eu descansei e falei: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida e me perdoe por isso. Aí fomos lá, aquela paciência que eu não tenho, eu tive que adquirir, de ver meu filho indo, voltando, e eu tendo que apenas orar por ele. Não pode, não faça, não sei o quê, aquela coisa toda, aquela coisa autoritária. Chegar no meu filho e abraçar e falar: filho, não importa da forma como você está, o que importa é que eu estou aqui. E eu te amo sempre, meu filho. Eu vou estar sempre aqui para você. Sabe por que isso, irmãos? Porque todos nós aqui fomos ou somos em algum momento rebelde. E o Pai Celestial, o que ele faz? Estou aqui, filho, não importa o que está acontecendo, o que você fez, o que deixou de fazer, eu sempre vou estar aqui, porque é o amor de Deus incondicional. Aí esses dias, e eu insisti: vamos no culto. Falei: não quero, vamos no culto, não quero. Aí sai, vai para, né? Obrigado, querido. Aí fiz um culto simples, irmão. A gente pensa às vezes que os nossos filhos que estão afastados vai voltar numa grande catedral. O que acontece também num grande culto de jovem, naquele poder, naquele fogo danado, que como cantou aqui de manhã. Eu fiz o culto na casa da minha mãe, dos meus pais, lá em Jarinu, 3 irmãos só. De repente, quase acabando o culto, um irmão falou assim: pastor, eu preciso falar com o seu filho. Meu filho assustou, olhou, ele foi e falou diretamente com o meu filho, e com a namorada dele também, que estava afastada. De repente, Natanzinho levanta a mão para o céu e fala assim: eu quero voltar. Aleluia. A namorada chorando também: eu quero voltar, porque quem faz a obra é o Espírito Santo.
Quem faz a obra é Ele. Ei, se você está com seu filho longe dos caminhos do Senhor, não fique tranquilo, fique tranquilo. Fique tranquilo, Ele é do Senhor. Ele é de Deus, Ele tem um dono a qualquer momento, a qualquer hora. Apenas ore, ame, abrace. Faça Ele entender que você tem carinho, que você tem amor. Que um dia você vai ver entrando aqui e o seu nome vai ser glorificado, o nome do Senhor. E agora como é que está o Natan? Quero ir para o culto, pai. Quero ir para o culto, quero ir para a igreja. Porque não adianta fazer com as nossas mãos, quem faz é Ele, irmão. A família é a coisa mais importante que existe na face da terra. Porque o credor levou embora. Mas eu não aceitei que o credor levasse embora. E o credor não vai levar embora aquilo que é seu. O credor não vai levar embora a sua saúde. O credor não vai levar embora a sua família. O credor não vai levar embora o seu filho, a sua esposa, o seu casamento. Não vai levar. Essa mulher, símbolo de uma persistência, chegou até Eliseu e falou assim: olha, tudo bem, declare-me que você tem em casa. O que você tem na sua casa? Imagine se fizesse essa pergunta hoje para nós. O que você tem na sua casa? Eu tenho uma televisão 60 polegadas. Eu tenho um sofá confortável quando eu deito até fundo. Eu tenho um home theater. Eu tenho vários tipos de canais. Eu tenho muito conforto em casa. É o que eu tenho na minha casa. Pois bem, e essa casa aqui, o que você tem? E aqui? Sua casa está bonita. Televisão, sofá. Tudo que pode um conforto conceder a uma pessoa. Mas se Jesus perguntasse para você: declare-me o que você tem na sua casa. Porque nós somos a casa de Deus, tabernáculo do Senhor. O que você tem na sua casa? Será que tem gratidão? Será que tem louvor? Será que tem santidade na sua casa? Será que tem temor? Será que tem reverência? Será que tem alegria? Ou a sua casa é só uma aparência, como Jesus falou, que não reflete aquilo que tem dentro? A sua serva não tem nada senão uma botija de azeite, pouquinho azeite, e um pouquinho de farinha na panela. Tem gente aqui que tem um pouquinho de azeite. Está aqui, ó, pequenininho. Mas ainda tem. Vai, empresta os vasos, não poucos, dos vizinhos. Deixa eu pegar mais um gancho aqui. Dos vizinhos. Será que se você fosse pegar alguma coisa pesada do vizinho hoje, você conseguiria? Será que você tem comunhão com o vizinho? Vou emprestar do vizinho. Será que o vizinho te vê com os olhos hoje? Será que o testemunho seu faz com que o vizinho veja você com os olhos? Esse é crente. Meu vizinho, eu não gosto de crente. Não gosto de igreja, pastor Edê, mas esse meu vizinho é a benção. Será que, se você fosse emprestar alguma coisa lá hoje, emprestaria para você pelo seu testemunho? Pois bem, essa mulher tinha testemunho. Porque ela foi batendo de casa em casa, pegando vaso, pegando vaso, pegando vaso. E a Bíblia não diz que ninguém negou. E ela reúne todos esses vasos. Interessante como o homem de Deus falou assim: você vai fechar a porta com você e sua família. Deus tem um particular com você e com a sua família. E esse fechar a porta é fechar a porta mesmo, viu, irmão? Fechar a porta de fora para dentro é para cuidar. Então Deus tem um propósito com você, para você cuidar da sua família. Fechar a brecha, fechar a porta, que o milagre está dentro da sua casa. Ele falou assim, ó, fecha a porta, aonde? Na igreja? Que também acontece milagre, sabemos, mas aonde? Porque se o fogo cai aqui, tem que cair lá primeiro. O fogo cai aqui, mas cai em casa primeiro. Ó, quão bom é e quão suave que os irmãos vivem em união. E lá em casa, eu vivo em união com a minha esposa, com meus filhos. Minha casa é um lugarzinho de paz, um recôndito
da presença do Espírito Santo? Tem um altar na sua casa? Tem culto lá? Tem oração na sua casa? Quando você fecha a porta com seus filhos? Tem leitura da palavra? Ou é cada um para um quarto com o celular na mão? Irmão, Deus está falando conosco aqui essa manhã. Se você não fechar a porta para cuidar da sua família, o Criador vai fazer isso por você. Ele vai buscar. Esses dias atrás, Luiz Miguel, 11 anos, pequenininho, irmão. Meus filhos são todos pequenininhos. Por que será, né? Não entendo isso aí, né? Tudo pequenininho. Começamos a orar, eu e minha esposa em casa. O Luiz Miguel falou: pai, vamos orar? Vamos, filho, vamos orar. Quando o filho pedir para orar, para o que está fazendo, vai orar, irmãos. Isso é um milagre. Vamos orar. Vamos orar. E sabe quando você está orando, já sente que o negócio está bom? Eu falei: meu Deus, desceu na casa, que o negócio está pequeno. Aí o Miguel vai na Sueli e começa a orar por ela, mas chorando, não fala nada. E ela pensou até que fosse eu. De repente o Luiz Miguel vem em mim, coloca a mão na minha cabeça e começa a chorar, não falava nada. O Espírito Santo falou para mim: levanta, coloca a mão na cabeça dele que eu vou batizar ele agora. Eu levantei, coloquei a mão na cabeça do Luiz Miguel e falei: Luiz Miguel, o Senhor Jesus Cristo te batiza com o Espírito Santo agora. Ó, 2 horas falando que estranho o Miguelzinho, uma pipoca. Deus quer fazer isso ainda, irmão. Deus quer encher a sua casa de glória, aleluia. Deus quer encher os seus filhos do Espírito Santo. Nunca em toda a história da igreja precisamos de criança e jovem cheio do Espírito Santo. Mas só vai acontecer isso se eu fechar a porta e entrar com a minha família para dentro de casa e deixar o Senhor agir sobre a minha casa, sobre a minha família e falar: Senhor, fazer uma obra, Espírito Santo, venha transformar, vem mudar, vem levantar os meus filhos, vem encher do teu Espírito Santo, Senhor. Aleluia. Aí o Luiz Miguel já começou a evangelizar na escola. Pediu para a professora toda quarta-feira ler um texto. E lá vai o Luiz Miguel. Olha só como Deus usa criança, irmão. Quem trabalha com o ministério infantil tem essa percepção. O Luiz Miguel pediu para a professora, porque ela faz o Pai Nosso. E ela é mormon, professora, e fala o Pai Nosso. Olha que interessante, né? O Miguel já entrou na brecha. Aí o Miguel falou do João 3,16, né? O texto mais lido pelas crianças, né? João 3,16. Aí ele falou assim: pessoal, quem tem um animalzinho em casa aqui, um cachorrinho, um passarinho? Todo mundo levantou a mão. Um passarinho, um ratinho, um cachorrinho, sei lá, um coelhinho. Vocês que têm esse animalzinho, estaria disposto a pegar esse animalzinho, pegou até uma faca no meio, e pegar uma faca e sacrificar para que alguém pudesse viver? As crianças: não, você é louco, Miguel, para com isso aí, isso aqui. Ele falou: pois é, o meu Jesus fez isso. Ele não é um animalzinho, ele era um homem. E entregou a sua própria vida para que hoje a gente tivesse salvação. Dentro da escola, irmãos. Dentro da escola. A professora já ficou emocionada, as crianças ficou emocionadas. No final da escola, da aula, uma coleguinha perguntou: nossa, Luiz Miguel, que bonito que você falou. Eu quero ouvir mais. Aí o Luiz Miguel, o que ele fez? Pegou uns papelzinhos, cortou uns papelzinhos de... Estou terminando, tá, pastor? E ele começou, eu falei: o que é isso, Miguel? Esse monte de papel jogado. Pai, eu estou escrevendo versículo bíblico, que eu vou entregar na escola. Eu falei: não, eu te compro folheto, meu filho. Aí lá vai o Miguel um dia chegar em casa com a cara feia. Eu falei: ixi, o que aconteceu? Será que brigou? Não, pai, o professor não deixou pregar. Meu Deus! Eu falei: calma, meu filho, existe norma, existe regras. Expliquei para ele, né? Aí ele foi pregar, na hora do intervalo, o moleque bateu nele, irmãos. Levou um soco, coitado. Aí eu falei para eles: mas por que o menino bateu? Foi porque ele não quer saber de Jesus, pai. E você vai parar? Não. Eu prego para outro. Sou melhor que alguém aqui? Não, irmãos. Deus quer fazer isso no nosso meio. Usar nossas crianças. Com o quê? Com um pouquinho de azeite. Com um pouquinho de farinha. Você fecha a porta, o que vai acontecer? Que esse pouquinho de azeite, quando você fechar a porta, ele vai multiplicar o azeite. Ele vai multiplicar a palavra que é a farinha sobre a sua vida, sobre a vida do Deus. E ali ela foi enchendo, para terminar. Foi enchendo. Até que transbordou e acabou-se os vasos. Sabe por que o azeite para, irmão? Porque acaba o vaso. A igreja precisa de mais vasos. Porque nós já estamos cheios.
Os vasos estão aí fora, pastor. Nas drogas, no álcool, na prostituição. Às vezes o azeite para de cair porque o quente está tão cheio, derramando, mas tem que ter mais vaso. Vai lá fora, irmãos, buscar vaso. Porque o azeite só parou quando acabou o vaso. Vende tudo, vende uma parte, dá o dízimo na igreja, Assembleia de Deus. Está lá ou não? Não está, né? Infelizmente. Mas seria, né? Com certeza, né? E vê do resto. A igreja coloca-se de pé, por gentileza. Pode, pastor? Seja referência para a tua família. Seja referência para a tua comunidade. Seja referência no seu trabalho. Seja referência para o teu ministério. Seja referência para a tua família. Que eu tenho certeza que Deus vai agir na sua vida. E essa singela palavra que eu preguei aqui possa fazer morada em seu coração. O que você tem em casa hoje? Sabe que sua casa está vazia? Cheia de tristeza? Cheia de mágoa? Será que a sua casa está cheia de ressentimento hoje? Tristeza, frustração, decepção, desânimo? Fecha a porta hoje. Que o Senhor quer encher a sua casa, encher o seu coração, encher a sua vida, transbordar os seus celeiros de alegria e de unção do teu Espírito. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós pregamos a tua palavra concernente a uma família que estava prestes a ser destruída. E não havia, meu Pai, um diagnóstico melhor senão a destruição. E pode ser que nessa manhã alguém esteja com esse diagnóstico. Pode ser que nessa manhã o inimigo, o credor, bateu na porta e falou: vou levar embora, não é meu. Mas, Senhor, nessa manhã viemos aqui declarar que não é dele, é teu, Senhor. E hoje consagramos a nossa família diante do teu altar, Senhor. Hoje entregamos os nossos filhos e dizemos: ele é seu, Senhor, cuida dele, Pai. Hoje entregamos a nossa vida espiritual, meu Deus, para ti. Enche nossa vida de alegria da salvação, Senhor. Coloca por terra todo desânimo, toda mágoa, todo ressentimento, toda ferida causada por circunstâncias adversas, Senhor. Traz a cura aqui essa manhã, meu Deus. Derrama um bálsamo sobre a alma, refrigera o espírito, meu Deus. Aquieta, traz ânimo, oh meu Deus, em nome de Jesus, a toda a vida aqui, ó Pai, que está cansada, aflita, afligida, Senhor. Emandorou, piadabadagai, aleluia. Enche do teu Espírito, Senhor. Visita lares agora, meu Deus. Visita casamentos que estão à beira da ruína, numa crise sem precedentes, meu Pai. E torna, Senhor, meu Deus, a trazer alegria nesse casamento, Senhor. Torna a renovar a aliança nesse casamento. Torna a renovar a alegria nesse lar, meu Deus. Porque nós declaramos essa manhã que o credor não vai levar embora. Somos teu, somos filhos, somos herdeiros. Fomos chamados para ser uma bênção, Senhor. Abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa a nossa família, Pai, nesta manhã. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Você pode dizer amém por esta palavra? Vou te pedir para sentar mais alguns minutinhos. Vem aqui, Jaque. Agora quem vai pregar é a Jaque. Sou da igreja com a paz do Senhor. Desde já quero externar minha gratidão a Deus por esta manhã, por Ele ter nos proporcionado este momento tão maravilhoso, né? E ao mesmo tempo é um momento assim de dor, coração assim doendo. Tentei administrar essa semana essa questão desse sentimento, né? São dois sentimentos assim diferentes. E durante o trabalho a turma, eu não estava conseguindo me controlar. E a turma perguntando, falou assim: já que você tem em relação ao trabalho? Eu digo: não, é fora mesmo, mas está tudo bem. E eu só tenho a agradecer a Deus pelo momento que nós vivemos aqui, por este setor,
pela Igreja do Felicidade. A Igreja do Felicidade, ela nos acolheu, ela nos amou, ela nos abraçou de uma forma assim muito, muito maravilhosa. Só Deus para recompensar a cada um de vocês. O setor do Felicidade nos ensinou muito. A gente aprendeu muito com esse setor, com cada um dos irmãos, por cada palavra, por cada abraço, irmãos. Eu até tinha anotado algumas coisas aqui, mas eu acabei esquecendo em casa. Eu acho que a adrenalina foi tanta que acabei esquecendo. Mas amém. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, de cada um de vocês. Eu vou levar cada um de vocês no nosso coração, nas nossas orações. Vocês vão estar sempre nas nossas orações. Foi uma igreja que nos amou, que nos acolheu. Eu acho que cada lugar que a gente passa é um período diferente, é um momento diferente. E aqui não foi diferente. Aqui vocês também nos abraçaram, nos acolheram, nos amaram. Nós nos sentimos amada. Eu acho que foi o cuidado de Deus aqui neste lugar. Foi o cuidado de Deus. A gente precisava desse momento aqui no Felicidade. E o Senhor nos deu esse momento. E esses últimos dias tem acontecido algo assim. Eu até conversei com o Celso, comentei com ele: Celso, eu vejo o amor de Deus tão grande nas nossas vidas. A gente não é merecedor de nada, de nada. Mas o Senhor, Ele nos amou, Ele nos escolheu. E eu falei assim: amor, eu não sei, mas eu estou vendo o cuidado de Deus assim de uma forma tão grande. Coisas que jamais tinham acontecido e aconteceu. E eu vejo o cuidado de Deus. Deus usou vocês para nos abraçar, para nos amar e também ser amado e amar e ser amado. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, irmão. Vocês não sabem como vocês foram tão importantes para nós. Tão importante. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Eu vou levando cada um de vocês no nosso coração, no nosso cantinho aqui. Cada um de vocês, a cada abraço, a cada palavra que foi mencionada, a cada cuidado. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, por tudo. Eu não poderia só deixar as minhas palavras. Amor, parabéns, feliz aniversário. Que Deus continue te abençoando, te usando, abençoando o seu ministério. Você tem sido base para nós. Obrigada. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério. Continue sendo esse homem de Deus, exemplo para a nossa família. E eu creio que Deus tem grandes coisas a fazer na sua vida. Em nome de Jesus, na nossa família também. Apenas quero deixar um texto para a igreja, que se encontra em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Deixo para a igreja do Felicidade, para o setor do Felicidade. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Amém, igreja? Meu muito obrigada. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Que bom que você veio para compartilhar conosco esse momento. É uma mistura de sentimento, difícil de explicar, mas o pastor Fábio, ele usou um texto falando sobre o tempo, e eu, desde em que o pastor nos procurou e nos fez saber do projeto que estava no coração do nosso pastor, a minha oração tem sido, desde aquele dia para cá, que Deus conforte o coração, né? Talvez de alguém que esteja triste, de alguém que esteja com um coração aí que nem o meu, apertado. O pastor Fábio diz, os outros pastores disseram que Deus, ele sempre tem o melhor. Para vocês não vai ser diferente. Deus tem reservado coisas boas para vocês. Vocês são amados por Deus. Vocês são amados por nós. E eu quero agradecer a Deus por esse tempo que o pastor Fábio falou. Primeiro eu quero agradecer ao nosso Deus, porque sem Ele esse momento não seria possível.
Então, no fundo do meu coração, primeiro, diante da igreja, eu quero agradecer a Deus por esse privilégio, também ao nosso pastor Fábio. Obrigado, pastor Fábio, por esse tempo, pela confiança. Pastora Guta, Deus te abençoe. Obrigado também pela confiança. Toda a diretoria da igreja, irmão. Foi um momento, a Jaque disse tudo aqui, foi um momento de crescimento para o meu ministério, para minha filha Isa, para a Jaque. Um momento em que nós aprendemos, nós crescemos muito. Erramos, é claro que erramos, mas sempre procurando acertar. Mas foi um momento de edificação, um momento de crescimento. Você usou uma palavra aqui, amor, que eu gostei, eu achei muito bonito. Foi um momento que Deus preparou, felicidade, para que nós fôssemos tratados, abraçados. A Jaque disse tudo aqui. Nós não temos palavras para agradecer o que vocês fizeram. A todos os companheiros, pastores setoriais, nossa gratidão, nosso carinho, nosso respeito por esses anos que caminhamos junto, aos pastores que têm nos honrado. Deus abençoe a cada um dos nossos pastores setoriais. Alguns nos procurou dizendo de alguns compromissos. O pastor Emerson, também o pastor Lorival, abracei eles ontem na igreja mãe. Agradeci o carinho, mas são homens que Deus colocou ao nosso lado para aprender. Eu louvo a Deus por esse momento de ter aprendido com os nossos pastores setoriais. Pastores do setor do Felicidade, todos vocês, não vou citar nome, com certeza vou esquecer de alguém, vou errar, e eu não quero fazer isso justo no último dia. A todos os pastores do setor, liderança, nossa gratidão, nosso carinho, nosso respeito, nossa admiração. Nós aprendemos muito com vocês, tá bom? A todo o setor do Felicidade, congregação local. Eu não tenho palavra, irmãos do Felicidade, os departamentos. Vocês não esqueceram do louvor mesmo, hein? Deus abençoe vocês. Não tenho palavra. O que vocês fizeram para a gente nesses 3 anos e 4 meses é algo que não dá para mensurar. É algo que, por mais que eu procure palavras, eu não vou encontrar o que vocês fizeram. Principalmente semana passada, né, o nosso último mutirão aqui. Vocês fizeram algo para a gente aí que eu jamais esperava. Então fica registrado para onde nós fomos. Nós iremos levar o carinho de vocês, as orações de vocês. Então, congregação local, na pessoa do nosso pastor Adriano. Obrigado, pastor. Sei que houve aí, juntamente com a irmã pastora Kátia, uma correria para mobilizar o setor, aos departamentos. Nossa gratidão a todos vocês, principalmente a congregação local. E por último, não menos importante, muito pelo contrário, a minha família. Você sabe que isso é muito especial para mim, que eu te amo, tá? Cada vez mais eu tenho aprendido com você, você sabe disso. Algumas coisas Deus mudou em mim por causa de você. Você sabe disso. E eu te amo por isso também, tá bom? Isa, obrigado, filha. Obrigado por te acordar todos os domingos para vir na EBD. Às vezes com a cara meio brava, mas Deus tem dado graça. Obrigado, filha. Papai te ama, tá bom? Que Deus te abençoe. Então eu quero deixar aqui aos irmãos que vieram de outro setor, nossos amigos. Estou vendo aqui amigos de outro ministério. Só Deus para recompensar também a sua presença aqui. Não tenho palavras. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu quero ler uma palavra que geralmente nós lemos essa palavra num culto de aniversário. É uma palavra que se enquadra bem. Mas hoje eu quero hoje eu quero ler esse texto para a igreja, para o ministério, para os irmãos que vieram de outro setor, para o nosso setor do Felicidade, que está lá em Números, capítulo de número 6. Buscava no Senhor uma palavra essa semana que ficasse não somente uma palavra lida, mas uma palavra de Deus para o coração de cada um de vocês, independente se você é do setor do Felicidade ou não. Aos pastores de púlpito, companheiros que Deus tem me dado aqui, só Deus para recompensar. Mas geralmente nós lemos esse texto para alguém que está aniversariando, e hoje eu quero ler como minha última leitura pastoral para essa igreja, que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Números, capítulo de número 6, a partir do verso de número 22.
o Senhor diz assim: o Senhor disse a Moisés: fala com Arão, e aqui eu vou mudar, tá? E com os filhos de Várzea Paulista, ao ministério de Várzea Paulista, aos obreiros de Várzea Paulista, ao setor do Felicidade, à congregação do Felicidade, dizendo: eu os abençoarei, ó filho de Israel, no dia seguindo este modo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre si o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levanta o seu rosto e lhe dê a paz. Assim os sacerdotes de Várzea Paulista porão o meu nome sobre os filhos de Várzea, sobre o ministério de Várzea, e eu, o Senhor, vos abençoarei. Que Deus em Cristo abençoe. Obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado por seu fato. Glória a Jesus. Que bom. Nós aprendemos, irmãos, que a nossa vida é feita de histórias, né? Nós fazemos a nossa história. A história do pastor Celso, da sua família, é bonita. Ela é agradável de ser contada. Que Deus continue abençoando esta casa. Nós sabemos também que conhecemos um obreiro na hora da sua saída. Porque quando entra é tudo muito fácil. Dizia um amigo meu que vassoura nova varre, e varre bem. Mas é na hora da saída que nós conhecemos um obreiro. E eu louvo a Deus pela tua vida, pastor Celso. Deus te deu graça para saber entrar e para saber sair. E eu aprendi nesses poucos anos de vida e de ministério que uma igreja, ela cura o pastor. Como é lindo isso. Um pastor vem para ser usado por Deus para um povo, e a igreja que recebe o pastor, mesmo sem saber, ela é cura para a vida pastoral. Isso aconteceu na minha vida e tem acontecido na vida de muitos que aceitam esse desafio de ser obreiro e de servir na casa do Senhor. Meu coração se alegra hoje, não pela saída, e também se alegra por mais um ano que Deus tem concedido a eles, mas se alegra em ver a igreja, a maturidade da igreja. Glória a Deus pela vida de vocês. O novo pastor vai chegar. Se preparem para recebê-los. Pode ser hoje, pode ser terça. Pastor, o senhor não vai avisar? Ele vai chegar num culto. Estejam preparados para recebê-los. Eu sei que vocês não têm a barda que muitas igrejas têm, que se veio no culto de manhã não precisa vir de noite, né? Aqui não tem isso não. Hoje à noite vai estar cheinho, lotadinho. Terça também. Mas se preparem para receber o homem de Deus e sua família. Amém? Sábado que vem tem um compromisso aqui. Estão lembrados?
Então nada, né? Vocês vão estar recebendo um culto dos irmãos que para nós são muito importantes. As joias preciosas, os irmãos que tanto fizeram para que hoje nós estivéssemos aqui. Os irmãos que ganharam almas, que consolidaram a igreja em Várzea Paulista. Hoje, eles não têm a mesma força que nós, mas nós os honramos, oramos e reconhecemos o trabalho árduo que eles fizeram. Quem não honra, nunca será honrado. Lembre-se disso. Honre a história daqueles que vieram antes de nós. E o Jardim Felicidade será palco desse culto. E eu tenho certeza que vai ser de grande bênção. Amém? De pé, por favor. Nós vamos orar. Pastor Celso, Jaque, vem aqui, Isa. Aqui na frente, por favor. Pastor Fabiano. Pastor ali do setor do Jardim São Paulo. Vai estar orando e também nos abençoando com a bênção apostólica. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Todo esse tempo que eles passaram aqui, eu acredito nisso, porque fomos ensinados assim. As mãos desta família se estenderam para abençoar vocês. Agora é a nossa vez. Estenda suas mãos para cá e vamos cobri-los de bênçãos nessa nova trajetória que vai se iniciar. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Deus, pela manhã deste dia, por esta tão maravilhosa oportunidade de, ao estender as nossas mãos, direcionarmos, Pai Santo, sobre a vida dos teus filhos, que nesse tempo de 3 anos e 4 meses, Pai Santo, estiveram aqui e foram de bênção para esta igreja e foram de bênção para este setor. No dia de hoje, Pai Santo, nós oramos pedindo que a tua graça seja sobre eles, Pai Santo, aumentando os seus dias de vida, aumentando os seus anos de vida. Ah, Pai Santo, nós oramos pela bênção, Pai bendito, que o Senhor tem derramado e continuará derramando sobre eles. Mas também levantamos as mãos em agradecimento por todo o trabalho, sim, Senhor, não só a esta igreja, mas ao setor do Jardim Felicidade, mas a igreja do Senhor estabelecida aqui na cidade de Várzea Paulista. E nós te agradecemos, Pai Santo, por levantar esta família tão preciosa e tão maravilhosa, que muito tem feito pela sua obra, e a recompensa o Senhor já está reservando para eles, Pai Santo, porque é isso que o Senhor vai para nós. Pai, nós te louvamos, te agradecemos e pedimos, Pai Santo, seja com eles, continue abençoando, continue guardando, continue usando, continue, Pai Santo, sendo o Deus da vida deles, porque sendo Deus da vida deles, tu vais ser o Deus transmitido através dele para alcançar vidas, famílias que precisam ouvir a tua palavra. Nós oramos, Pai Santo, pela tua igreja, pedimos a ti que nos leve em paz, guarde a nossa vida, guarde a nossa família, guarde a nossa casa, guarde o teu povo, ó Pai. É a nossa oração em gratidão a ti por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e glórias ao Senhor. E com as mãos levantadas, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de toda a igreja, e todos juntos numa só voz possamos estar dizendo: